Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Olá, bom dia. Está a começar o programa Direto ao Ponto. Sou o Levi Salomão. Vamos hoje trazer aqui três assuntos. A semana foi uma semana de conferências internacionais, uma conferência de 3 dias versando sobre a proteção de crianças no espaço da CPLP. Houve uma outra conferência relacionada com a integração económica em África. De resto, foi este o mote da conferência, promovida na Praia, e que teve em debate também as oportunidades que se abrem ao continente africano para os diversos países, e falaremos também da situação do Porto do Meio, que está assoreado já há alguns dias, e o que levou a Menapor a interditar, operações no Porto da Ilha do Meio. Nós temos em estúdio, aqui na Praia, Isa Miranda, deputada do MPD. Nos estúdios do Mindelo já está o deputado António Monteiro, da UCID, e nos estúdios do SAL está o deputado Demis Lobo, do PAICV. A Ilha do Sal acolheu durante 3 dias a Conferência Internacional subordinada ao tema o Ministério Público e o Sistema de Proteção de Crianças no espaço da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, antecedido do encontro, mais um, dos Procuradores-Gerais da República dos PALOP. Países de uma mesma comunidade, mas cada um com as suas especificidades próprias, portanto, com relação a vários aspectos sociais, económicos, políticos, culturais. Desta vez falou-se das crianças, da proteção das crianças, aqui também, cada uma com as suas especificidades. Vamos começar por si, Demis Lobo. Até que ponto uma cooperação apertada poderia resultar numa efetiva proteção da criança no seio da comunidade dos países de língua portuguesa? Bom dia. Muito bom dia. Gostaria de começar por cumprimentar-lhe a si, caro Levi Salomão, aos colegas do painel, Isa Miranda e António Monteiro, aos técnicos da Rádio de Cabo Verde, mas principalmente aos nossos estimados rádio-ouvintes no país e na diáspora. Efetivamente, decorreu aqui na Ilha do Sal, na semana passada, a Conferência Internacional submetida ao tema o Ministério Público e o Sistema de Proteção de Crianças no espaço da CPLP, portanto, e em simultâneo a 21º encontro dos Procuradores-Gerais da CPLP. Penso que só não esteve presente o Procurador-Geral da Guiné Equatorial, sendo que o objetivo fundamental era reunir os representantes do Ministério Público, mas também os especialistas em direito da criança e profissionais da área jurídica da comunidade dos países de língua portuguesa, na perspectiva de discutir e compartilhar experiências sobre os desafios e melhores práticas relacionados com a proteção das crianças. Portanto, pretendia-se um intercâmbio, não é? Entre não só os ministérios públicos da comunidade de países de língua oficial portuguesa, mas magistrados também judiciais, estiveram presentes magistrados judiciais com residência aqui na Ilha do Sal, e outros profissionais que lidam com as problemáticas associadas às crianças. Efetivamente, com a conclusão dos trabalhos, a posição unânime das diferentes procuradorias ou dos diferentes procuradores de República desses países da CPLP foi no sentido de que é necessário um reforço significativo da cooperação entre as instituições judiciárias na comunidade, não é?
na perspectiva de, se for possível, poderem atuar em rede, não é? Portanto, poderem trocar experiências, poderem trocar conhecimentos e atuar em rede na perspectiva da proteção dos superiores interesses das crianças. No caso cabo-verdiano, por exemplo, nós, em termos de legislação, temos uma legislação robusta em matéria de proteção dos direitos das crianças, proteção dos seus superiores interesses, mas isso não basta. Aliás, o Sr. Procurador-Geral da República foi assaz claro quando afirmou que um bom quadro legal, por si só, não garante uma efetiva proteção das crianças. Portanto, nós precisamos especializar ou continuar na linha da especialização dos nossos magistrados, não só do Ministério Público, mas também dos nossos magistrados judiciais, como também dos técnicos das entidades que se dedicam à problemática das crianças, designadamente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, não é? Precisamos fazer esta forte aposta na formação especializada destes profissionais para que consigam lidar com esses aspectos muito sensíveis que têm que ver, muito finos, que têm que ver com a proteção dos superiores interesses das crianças. Não tem sido feito? Nós temos que fazer um trabalho ainda muito sério ao nível da prevenção de mazelas que têm estado a atacar as nossas crianças. Ainda temos um problema muito sério, como sabem, de violência física, mas também de violência sexual contra as nossas crianças, que é, de facto, uma nódoa que existe na nossa realidade social e que tudo devemos fazer para extirpar, para prevenir, para reprimir de forma exemplar e para combater, não é? Ainda temos problemas muito sérios associados à defesa dos superiores interesses das crianças em contexto de separação dos seus pais, não é? Em caso de separação, em caso de divórcio dos pais, mas também em contexto de famílias desestruturadas, não é? Famílias monoparentais, ou famílias que até, do ponto de vista formal, estão estruturadas, mas pelas mais diversas razões os pais não conseguem dedicar o tempo suficiente, não é, para acompanharem os seus filhos, mormente por causa da carga de trabalho, por causa de um conjunto de constrangimentos que lhes impedem objetivamente de acompanhar os seus filhos, e essa é uma realidade que nós temos no país, que nós temos que acompanhar na perspectiva de alinharmos as políticas laborais com as políticas para a família. Esse é um problema terrível. Nós temos ainda um percurso longo a fazer. Sobrecarga laboral. Não conseguem acompanhar. Não acompanhei. Não sei se falou. Estava-lhe a dizer, querendo concluir, para que a gente possa passar também a palavra para a sua colega, para os seus colegas, pelo que está a dizer, a Cabo Verde ainda tem um longo percurso a fazer para que a criança, portanto, possa se sentir minimamente protegida. Um longo percurso ainda nos falta fazer. Portanto, também temos a problemática das crianças de ir na rua, temos a problemática das crianças institucionalizadas, não é? Que o mais das vezes não são objeto, digamos, das melhores políticas de reintegração social, das crianças em situação de risco pessoal e social, não é? De um déficit manifesto de centros de emergência infantil, de centros de acolhimento, não só de crianças, como também das mulheres
Certo, tenho de concluir. E mais adiante poderemos falar sobre isso, porque de facto é preciso também alinharmos as políticas de proteção das mulheres com as de proteção das crianças, porque estão intimamente ligadas. Mais adiante poderemos desenvolver. Miranda, concorda com este diagnóstico feito pelo seu colega Demis Lobo? Antes de mais, muito bom dia, senhor jornalista e aos demais jornalistas aqui presentes, os técnicos, os colegas do painel e Demis, o senhor deputado Demis Almeida e Demis Lobo, né? E o senhor deputado António Monteiro. Também a todos os cabo-verdianos que nos estão a acompanhar aqui no país e na diáspora. De certa forma, sim, saímos de uma semana de muitas conferências aqui em Cabo Verde e também além fronteiras. A questão que coloca sobre a conferência que aconteceu no SAL, encontro dos procuradores-gerais da CPLP e da Conferência Internacional sobre o Sistema de Proteção das Crianças no espaço da CPLP. Eu acho que foi uma ação, uma iniciativa muito boa, muito louvável, não só da parte de encontrar em espaços procuradores de vários países, da CPLP, com a exceção da Guiné Equatorial, que não pôde participar. Sim. E esse encontro permite trocas de experiências, permite troca de ideias e trazer para esse espaço a questão da proteção da criança. Eu acho que foi uma iniciativa muito feliz, escolhida por parte de Cabo Verde, porque de facto as crianças constituem uma franja muito sensível da nossa sociedade. É um reconhecimento das nossas fragilidades neste campo. Temos um longo percurso a fazer nesse aspecto. Eu acho que nunca é demais debruçar sobre esse tema e trazer para os encontros procuradores esta temática é fundamental, porque a justiça tem um papel determinante nesse aspecto. Longe de ser a justiça a solução para tudo, mas tem um papel. O Procurador-Geral da República disse que a justiça está praticamente no fim da linha disto tudo. Mas tem um papel determinante. Nós sabemos que a justiça é a última instância que nós recorremos para dirimir os nossos problemas, e os cidadãos devem olhar com um olhar muito positivo essa iniciativa por parte da Procuradoria-Geral da República em trazer este tema. De facto, a sociedade cabo-verdiana faz o seu percurso e tem as suas debilidades. Não adianta dizermos que não. Nós temos as nossas fraquezas, sim senhora, e as crianças merecem toda a nossa proteção, todo o nosso amparo. Está nas preocupações do governo. As políticas públicas constam do programa de governo, assim como das PEDs. Nós sabemos a situação familiar que nós temos hoje em Cabo Verde, com o problema da desintegração familiar, sim, o problema da violência sexual, mas não é algo que passa ao desbarato nas preocupações governativas, pelo que passa a indicar aqui algumas políticas. Implementação de um modelo de governança infantil que privilegia um sistema de produção robusta, holística e integrada, que salvaguarda o superior interesse das crianças e adolescentes. Esse fator aqui é muito importante. Também preconiza dos programas, das preocupações governativas, nas políticas públicas, combate sem trégua à violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes, através de materialização e efetivação do Plano Nacional de Prevenção de Combate à violência sexual de crianças e adolescentes no horizonte 2022 a 2024, ou seja, a todo tempo estamos com esta preocupação. Também garantir a implementação do programa de atendimento, acolhimento e um sistema nacional de sinalização de crianças vítimas de abuso e exploração sexual. Eu acho esse programa muito importante, porque permite dotar o país e exigir do país criação de condições para ter mais atenção a esse aspecto que acontece, porque a questão da violência sexual, por mais que nos doa, mas ele acontece muito no seio familiar. Já se sente estes problemas aqui em Cabo Verde? Já se sente mesmo? Isso não é um problema só de Cabo Verde. Esse é um problema transfronteiriço. Acontece por todas as partes do mundo e há situações muito mais graves lá fora, embora a cada criança que padeça dessa situação nos comove e nos incomoda a todos. Várias as medidas para combater também a questão
da disponibilidade parental para cuidar das crianças. Nós sabemos que em Cabo Verde, antigamente, os pais eram disponíveis, mais disponíveis, designadamente a mulher, era mais disponível para cuidar da família. E hoje em dia, com a emancipação e com os esforços que se têm feito em matéria de género, em matéria de equidade e igualdade, tem permitido mulheres assumir responsabilidades dentro da família que sugam e reduzam o tempo efetivamente que a mulher tem dedicado, e também isso acaba também nessa política de emancipação, nessa procura de igualdade, acaba por trazer o homem mais ao espaço da família também para exercer a sua influência e o seu papel. O governo tem desenvolvido um conjunto de ações de política que vai desde a revisão dos estatutos do ICA, definição de quadro de apoio emergenciais através de promoção de programas sociais integrados com resposta que visam a inclusão social, e isso é importante, e a melhoria das condições de vida das crianças e adolescentes, alargamento de rede de cuidados, isso aqui é fundamental, dos adolescentes, e descentralização dos serviços do ICA, criação das delegações do ICA em todas as ilhas, para que o Estado, o governo, o Estado esteja também mais próximo a cuidar do nosso património grande e importante, porque a criança de facto constitui o futuro e nós temos que cuidar deste futuro. Cria-se a atribuição de rendimento social de inclusão às famílias pobres com crianças menores de 15 anos para reduzir a exposição das crianças à privação alimentar, educação e saúde. Isso também é uma política que cai no agrado dos cabo-verdianos, porque é um esforço enquanto distribuição de riqueza, aplicar determinados recursos do país para também acudir a essas vulnerabilidades. Criação de um programa específico que responde às necessidades das crianças e adolescentes com deficiências abandonadas e sem retaguarda familiar. São várias as políticas. Ontem, por exemplo, em Assumada, inaugurou-se um centro que vai acolher crianças com necessidades especiais. Eu fiquei imensamente satisfeito com aquela iniciativa. Foi um esforço, seja da Câmara Municipal, da Cooperação do Chão Burguesa, que é um parceiro muito importante para Cabo Verde, e também do próprio governo, que cria as condições, e uma iniciativa louvável, porque em Assumada é o único centro que nós temos que cuida de crianças com necessidades especiais, e o número neste momento é significativo. As necessidades são enormes e ficar individualmente na família é mais difícil de atenuar. São situações que estruturalmente nós não podemos contornar, mas podemos mitigar. Essa criação desse centro é realmente fundamental. Certo. Vamos então, Vicente, ouvir a opinião do António Monteiro. A questão que eu coloquei inicialmente, António, é se com uma cooperação apertada, se pode, no espaço da CPLP, prever melhores dias no que toca à proteção das crianças. Bom dia. António Monteiro perguntava-lhe se, de facto, com esta possibilidade de uma cooperação estreita entre os países da CPLP, se pode pensar na possibilidade de termos melhores dias num futuro próximo no que respeita à proteção das crianças. Bom dia. Estava só a cumprimentar os colegas e aproveitar também para cumprimentar todos os rádios ouvintes que nos escutam aqui no país e na nossa imigração. Dizer em primeiro lugar que quando se organiza atividades do género, em que o foco é colocado acima de tudo nas crianças, principalmente aquelas que são mais desprotegidas, é sempre bom. É sempre bom na medida em que permite haver trocas de experiências, trocas de conhecimentos e provavelmente trabalhar-se no sentido de adiantar algumas posições para se poder realmente criar todas as condições possíveis para que as crianças do mundo inteiro, dos Palopes e
de Cabo Verde em particular possam ter todas as garantias que os políticos vão gizando nas competentes leis de cada um dos países em causa e de Cabo Verde também em particular. Neste quesito, nós gostaríamos de dizer que Cabo Verde tem leis que realmente dão alguma tranquilidade relativamente à proteção das nossas crianças. Desde logo, a própria Constituição da República, no seu artigo 74 e 75, a própria lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 50/8/2013, só para falar destes, sem considerarmos as outras leis que existem. Mas a questão que se coloca aqui não é, do ponto de vista de Cabo Verde, a existência ou não dos instrumentos legais, porque estas existem. A questão é a praticidade, a colocação na prática destes mesmos instrumentos na defesa dos interesses das crianças. E desde logo é dizer que se estas atividades, estas reuniões internacionais, onde participam os países da CPLP, os procuradores gerais destes mesmos países, os técnicos com capacidade na matéria, puderem ajudar na prática a aplicação destas mesmas leis, nós, ao CID, pensamos que valerá sempre a pena. Porque nós estamos a falar de cidadãos indefesos, estamos a falar de cidadãos que não têm a capacidade de, por si só, poderem defender dos ataques vis que muitas vezes vêm de diversas direções e estas mesmas crianças acabam por não ter como defender-se e caberá às famílias, caberá às instituições do Estado, neste caso em particular, o poder público e mais particular ainda a Procuradoria da República, tomar nota de tudo aquilo que se passa relativamente a estas crianças e poder agir em tempo útil, não só na prevenção, mas quando acontecer algo com estas crianças, ter a capacidade de forma expedita, urgente e célere resolver os problemas destas mesmas crianças, destes cidadãos, vamos chamar aqui destes pequenos cidadãos, destes cidadãos pequenos. Portanto, se nós não tivermos a capacidade a nível da CPLP, em todos estes países da CPLP e a nível de Cabo Verde em particular, de aplicarmos as leis, termos as capacidades para as investigações necessárias, para em tempo útil respondermos às solicitações destas mesmas crianças, nós pensamos que estaremos a produzir leis, estaremos a criar uma arquitetura para defender estes mesmos cidadãos, mas não estamos a ser eficientes, não estamos a ser práticos na defesa destes interesses destes mesmos cidadãos. Daí que a UCID entende que é preciso que os Estados da CPLP e o Estado cabo-verdiano em particular dê todas as condições necessárias para que realmente tenhamos as proteções das nossas crianças devidamente garantidas na prática, não só com base nas leis, mas acima de tudo termos todas as condições de investigação, termos todas as condições em termos de recursos humanos, técnicos e outros tipos de recursos, para que em casos de necessidade possamos garantir a 100% na plenitude o direito das nossas crianças.
Por enquanto, o que nós temos realmente são leis, boas leis, aqui em Cabo Verde, mas muitas vezes, por aquilo que, por exemplo, eu tenho conhecimento, falta a sua aplicabilidade para se garantir a 100% realmente a defesa dos interesses destas mesmas crianças. Porque quando uma família, por exemplo, uma mãe, apresenta uma queixa numa procuradoria de que a sua criança foi vítima de assédio sexual, ou foi vítima mesmo de agressão sexual, de agressão sexual, e temos muito tempo para se resolver esta questão, e esta criança está a conviver diariamente com a presença do agressor, nós estamos a infringir a esta mesma criança um mal que nunca mais, durante ela viver, nunca mais ela irá esquecer. Certo. E o Estado, que tem essa prerrogativa e tem este dever de acautelar os interesses das crianças, muitas vezes não tem as condições para se poder realmente resolver esta questão em tempo útil e, portanto, mais do que a existência das nossas leis, nós temos que dar às instituições que lidam com estas situações todo o material necessário para poderem atender em situações anómalas. Obrigado, António. E para que se faça justiça num curto espaço de tempo. Obrigado, António. Demis Lobo, falou-se no papel do Estado, acaba todos até... Todos, aliás, falam no papel do Estado, também foi o que foi tónica nesta conferência. Um papel que será determinante, naturalmente, como o papel das comunidades, da sociedade e da família, sendo certo que não valeria termos uma tal rede de que falava há bocado, sem que em cada Estado estas instâncias todas, o papel de cada uma estivesse confluído para que as crianças possam ter melhores dias. Não, sim, efetivamente, quer dizer, nós estamos aqui a falar de um encontro internacional que reúne procuradores-gerais da República de vários Estados soberanos da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa e que aborda temáticas relativas à defesa dos superiores interesses da criança ou das crianças na perspectiva do Ministério Público, não é? Sendo que, eventualmente também dos órgãos de polícia criminal, dos tribunais, mas isso lateralmente abordou-se a questão, sobretudo na perspectiva do Ministério Público. Sendo que existe uma série de outras entidades e instituições públicas e privadas, para além da instituição família, não é? Que é absolutamente central em matéria de defesa dos superiores interesses das crianças. Portanto, esse encontro tem, sobretudo, a vantagem de permitir esta troca ou este intercâmbio de experiências, de conhecimentos, de boas práticas entre magistrados do Ministério Público, de reforçar a cooperação entre as instituições judiciárias da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, mas nós temos que ter a consciência que, se é um facto que é sempre positivo o reforço dessa cooperação, e isso terá reflexos importantes, positivos no nosso país, não podemos descurar que a resolução dos problemas que afetam as crianças, a defesa, a efetiva tutela dos superiores interesses das crianças, é uma tarefa, sobretudo, de cada Estado. E, nesse caso, do Estado de Cabo Verde. No nosso caso, estamos bem posicionados, para além da questão legal e dos instrumentos legais que a gente tem. O que é que de facto deve ser feito? Nós temos histórias aqui de crianças até desaparecidas já há muito tempo e cujo sinal não se tem ouvido. Efetivamente, do ponto de vista jurídico-constitucional, estamos bem, quer daquilo que está previsto na Constituição, no Código Civil, no Estatuto das Crianças,
nas convenções internacionais que foram recepcionadas no nosso ordenamento jurídico, estamos bem do ponto de vista jurídico-formal, mas em termos de capacidade de execução de políticas públicas, o que é uma responsabilidade, acima de tudo, do governo, não estamos tão bem. Não é? Não estamos tão bem. Se for ver, nós temos neste momento um déficit gritante de recursos humanos afetos a estas instituições que visam proteger os superiores interesses das crianças, designadamente do Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente. Nós temos um déficit enorme de centros de emergência infantil, mas também de centros de acolhimento de crianças, mas também de acolhimento da vítima mulher. Não é? Portanto, eu, na minha primeira intervenção, comecei por sublinhar isso. Empoderar, proteger as mulheres significa empoderar e proteger as crianças. Portanto, as políticas públicas para as crianças devem ter em grande linha de conta as mulheres. Não é? A família é um facto e dentro da família as mulheres. E temos aqui um déficit importante. Temos um problema extremamente grave de crianças em conflito com a lei e uma grande dificuldade do Estado, através do Governo, dar respostas a estas situações na perspectiva de efetivamente recuperar essas crianças, de as reintegrar na sociedade, não é? As nossas instituições ainda são muito fracas. Portanto, temos, aliás, relatórios relativos à situação dos direitos humanos que atestam que nestas instituições, mais das vezes, a criança entra num determinado nível de conflito com as leis e quando sai está num nível superior. Não é? O que demonstra que há um falhanço importante em termos de capacidade de reintegração dessas crianças e que é preciso reformular essas estruturas para que efetivamente possam contribuir para a recuperação destas mesmas crianças. Sublinhou-se aqui a questão do desaparecimento de crianças, que é também uma nódoa. Portanto, há crianças desaparecidas que nunca mais apareceram, mas mais do que isso, as instituições não nos deram nenhuma informação de nada. Portanto, nós não sabemos qual é o ponto de situação das investigações. As famílias dessas crianças estão numa situação que não se consegue qualificar porque não têm nenhuma satisfação. As instituições competentes não informam as famílias, não informam a sociedade o que é que se passou, o que é que terá passado, não é? Portanto, o que é que esteve na origem do desaparecimento dessas crianças. Há um vazio e um silêncio ensurdecedor que as instituições têm de romper. Mas nós temos também um problema, ainda falando da justiça, de justiça e de órgãos de polícia criminal, de enorme morosidade entre o momento em que é reportado notícias de assuntos que põem em causa os direitos das crianças, os seus superiores interesses, a sua integridade física e a capacidade de reação dessas decisões e de decisão e de tomada de decisões. Portanto, há uma decalagem enorme entre o momento em que se sabe em que nós temos uma criança em risco ou que nós temos uma criança que efetivamente tem os seus direitos e os seus interesses a serem violados e a capacidade reativa das instituições e de decisão, quer ao nível da justiça, quer ao nível dos órgãos de polícia criminal, quer ao nível de instituições do Estado, convocação para essa tomada de decisões, designadamente do ICA, não por causa dos profissionais do ICA, que fazem um bom trabalho, não é? Mas há um déficit enorme de profissionais. Não é? Há uma falta gritante de profissionais que deve ser ultrapassado, portanto, e tudo isso conjugado, efetivamente, acaba por comprometer a efetiva defesa e tutela dos direitos e dos superiores interesses das crianças. Obrigado, Demis. Vamos agora consigo, Isa. Dizia o Demis que nós estamos bem em termos de instrumentos legais, mas que em termos de execução de políticas públicas nem por isso.
Sim, eu acho que há uma coisa que é unânime, que é a questão da arquitetura jurídica. Sim. Em matéria de proteção das crianças. Todos estão de acordo, não é? Nós estamos, de facto, todos de acordo que nós temos uma boa arquitetura jurídica em matéria de criança e adolescente em Cabo Verde. Porquê é que não acontece a mesma com a execução de políticas públicas, então? O António Monteiro colocou a questão da colocação na prática das leis em defesa das crianças. Eu não poderia também ser indiferente a isto. De facto, é uma situação sensível, como eu comecei a dizer no começo. Falar de problemáticas em torno da criança é de facto muito sensível, e essa sensibilidade faz com que as emoções venham ao de cima, e temos que ter muita cautela nesta abordagem. Indo para questões das políticas públicas, antes vou dar uma pincelada em relação ao evento, efetivamente à conferência, novamente para dizer que eu recebo, enquanto partido político, com muita satisfação esta iniciativa, onde está-se a colocar diferentes países, mas o assunto é único, é o mesmo assunto para todos os países da CPLP. A problemática em torno da criança, as suas fragilidades e como é que isto deve ser resolvido. Reunir no mesmo espaço pessoas com participação nesta temática, a justiça, porque os problemas das crianças não são iguais, não diferem. O problema, a questão prende-se com a resolução desses problemas. Cada país tem o seu percurso, tem a sua metodologia e forma de resolver os problemas com as crianças, com a sua proteção que aparecem, e isso vai permitir não só o reforço da cooperação, sim, mas as experiências que vão ser trocadas entre as diversas instituições e os técnicos que lá estão irão absorver, seja do ICA, seja do Ministério Público, também da Polícia Judiciária. Mas aí nós podemos voltar àquilo que o António disse há bocado, que é a praticidade das coisas. Portanto, podem sair daí grandes recomendações e na prática não se colocar. Mas isso não é uma coisa que veio de hoje. Em todo o percurso de Cabo Verde, nós sempre tivemos problemas com crianças e sempre tivemos dificuldades na sua resolução. É claro que a cada ano que passa as coisas estarão a melhorar, e neste momento aqui, de facto, há um conjunto de melhorias que nós não podemos descurar. Mas a questão da criança não passa apenas por introdução de políticas públicas. Sim, no fundo essa é a veia transversal, mas de facto a questão ela é complexa e envolve todos nós. O Estado com as políticas públicas, mas a família tem um papel fundamental nisto tudo. As ONGs, as confecções religiosas, a justiça, simplificando mais, as escolas que lidam diretamente com as crianças, jardins infantis. Nós todos temos que fazer esse trabalho. Nós todos temos, todo o esforço é pouco para defender e proteger as nossas crianças. De facto, as políticas públicas até hoje implementadas não correspondem, de facto, à gravidade dos problemas, mas a gravidade não aconteceu só hoje, a gravidade aconteceu ao longo dos tempos. Mas nós também não podemos dizer que nada se está a fazer, porque há um conjunto de políticas públicas que se têm implementado. Eu já tinha dito na intervenção anterior, mas eu posso ainda continuar a citar, designadamente garantir o acesso a todas as crianças com deficiências pertencentes a famílias vulneráveis às prestações sociais. Isso aqui para, pelo menos, colmatar situações mais urgentes, melhorar e reforçar o programa de família de acolhimento com foco nas crianças em situação de risco e vulnerabilidade. Há todo um trabalho feito a respeito. Ainda ontem eu estive naquela inauguração daquele espaço que acolhe as crianças com necessidades educativas especiais, e no mesmo espaço está a ICA, e também nesse espaço estará o Centro de Emergência Infantil para Santiago Norte, e um conjunto de outros serviços, a continuar a garantir uma educação de excelência para melhorar a maior inclusão das crianças. Ainda
um aspecto que nós temos que realçar: universalização do ensino básico de 8 anos e generalização de 9º a 10º ano, isenção da taxa moderadora de saúde de crianças pertencentes a famílias mais vulneráveis, reforço de subsidiação de ONGs. Ou seja, apesar de que há uma responsabilidade natural, mas muitas vezes nós padecemos de recursos. Para dizer que esses recursos resolvem todos os problemas, não. Não há recursos para resolver todos os problemas do país e nem de todo o mundo. Tanto é que, apesar desses centros todos e essas medidas educativas todas, do alargamento do ensino secundário, do ensino básico, aliás, tornando-o obrigatório, nós temos ainda muitas crianças de ir na rua, como dizia há bocado. A senhora disse mesmo na sua intervenção inicial, não é? Mas isso nós encontramos, não é? O que eu estou a dizer? Nós saímos e nós encontramos. Muitas vezes as causas são várias. As causas são várias. Nós somos de uma sociedade onde muitas vezes as famílias têm um grande número de famílias lideradas por mulheres e monoparentais, e por isso que o governo está a alargar as creches a todos os concelhos do país, justamente para permitir com que haja mais amparo por parte do Estado, criando condições para que as pessoas deixem as crianças lá, as vendedeiras, as empregadas domésticas. Esse reforço de creche vai constituir um amparo, né? Em vez dessas crianças estarem abandonadas ou mesmo em famílias que podem constituir riscos, estão na esfera do domínio público para passarem lá os seus tempos, estudar, receber explicações, orientações, inclusive alimentação. Dizia o Demis Lobo há bocado, quando lhe perguntava, quando sublinhava que há notícias de crianças desaparecidas e que não se conhece rastros neste momento. Ele falava da morosidade, portanto, na tomada de decisões, na reação a estes tipos de acontecimentos e na falta de informação, portanto, por parte das autoridades competentes, fazendo um ponto de situação de uma investigação. Concorda com isso? Olha, eu começava de onde eu estava a dizer que essa é uma situação sensível e que a parte emocional sobrepõe muitas vezes o timing da resolução dos problemas. Mas é sensível, sim, mas a resolução destes problemas tem regras. A justiça, nesse momento, tem o seu tempo. Nesse momento, não sempre teve o seu tempo. Em relação à morosidade, nós estaremos em outubro com o relatório sobre o Estado de Justiça. E pelos pequenos relatos que se ouve aqui e acolá, deu para perceber que nós estamos a ter ganhos bastante animadores e que essas pressões que antes eram maiores, essa demora, hoje estamos a ter mais resolução, um conjunto de ações que se está a fazer no sentido de melhorar a eficiência da justiça, desde reforço de recursos materiais humanos, mas também outras iniciativas paralelas que estão a confluir para a redução da justiça. Mas é impossível falar na aceleração da justiça, porque a justiça tem o seu timing, tem um quadro de investigação. Cada caso é um caso e cada caso tem o seu quadro devidamente definido na lei. Mas quando uma pessoa tem um filho e está perante uma situação de desaparecimento, não há timing tomara que no momento que desapareceu, no outro momento já sabemos o que aconteceu e já temos a nossa criança de volta. Não há timing que consiga. No nosso caso não tem sido possível. Não há timing que consiga acabar com o sentimento da dor que uma família sente nessas circunstâncias. Okay. Isso é algo que nos ultrapassa. O ideal seria que Cabo Verde tivesse condições materiais, financeiras, recursos humanos para que tivéssemos investigações de alto nível, para que tivéssemos câmaras de segurança. O ideal é que essas situações não tivessem acontecido. Exatamente. Como nós não conseguimos controlar as iniciativas das pessoas individualmente nessas matérias, pelo menos que tenhássemos condições para fazer face a essa situação. Mas o ideal era que tivéssemos uma sociedade elevada,
em termos cultural, em termos de índice de desenvolvimento humano, de escolaridade, etc. e tal, para que não tivéssemos essas circunstâncias. António Monteiro, portanto, dizia o Demis Lobo que, e de certa forma teria também dito isso na sua intervenção inicial, que em termos de políticas públicas nós não estamos bem, apesar de termos instrumentos jurídicos também que são potentes, digamos, entre aspas. Perguntava-lhe há bocado para, enfim, fazia referência à situação das crianças desaparecidas e ele falou da morosidade e da dificuldade que o Estado tem em ser mais célere também no arranque das investigações e também nesta que chamou de morosidade ou a não informação, a falta de informação sobre processos de investigação em curso passado tanto tempo. Sim, Levi, mas permita-me, antes de responder a sua questão, situar aqui o seguinte. Nós temos que ter em linha de conta que, apesar da nossa lei realmente garantir às crianças o ensino básico obrigatório até ao 8º ano, isso é extremamente bom, é muito bom para a nossa sociedade, mas devemos ter a capacidade de abrir aqui algumas exceções. Porque, repare, uma criança que está, por exemplo, a estudar, tem 10 anos, está a estudar, por exemplo, a 4ª classe ou a 5ª classe, mas nesta mesma turma tem uma outra criança que já ultrapassou a idade de criança, que já é adolescente, tem, por exemplo, 15 anos e que está a estudar na mesma classe que uma criança de 10. E a criança o adolescente que tem 15 anos, não está com vontade, vamos assim dizer, vontade entre aspas, de estar a estudar. Mas nós não temos uma medida, não temos encontrado uma solução para que esta criança, vamos assim dizer, na verdade um adolescente de 15 anos, que pode até estar a ter um comportamento que não ajuda a professora ou o professor, que pode influenciar o comportamento dos outros colegas de menos idade, de 9, 10 ou 11 anos, mas esta criança continua a ir para a escola porque nós não conseguimos encontrar uma solução que antes existia. O IFP tinha antes essa solução, que é de aprendizagem, levar estas crianças a determinadas oficinas, inscrevê-las nestas oficinas e poderem nestas mesmas oficinas ganhar aptidão profissional para diversos ramos de atividades laborais. E isto, do nosso ponto de vista, parece-nos ser um handicap que o governo tem que olhar o mais rapidamente possível para se poder realmente garantir a estes adolescentes que possam concluir o 8º ano, mas não, entre aspas, prejudicando as crianças de 10 ou 11 anos que, porventura, estão numa mesma sala de aula. Portanto, aqui há este handicap e é preciso que o governo analise essa situação e talvez retome aquilo que existia outrora no IFP em termos de ocupação e um outro sistema de aprendizagem para estas mesmas crianças, ou melhor, estes adolescentes. Relativamente à questão que coloca, é um facto que desapareceram algumas crianças já há algum tempo esta parte. E nós não temos tido notícias relativamente a esta mesma questão do desaparecimento. Portanto, nós pensamos que as famílias que perderam as suas crianças estão num desespero atroz, porque não sabendo o que é que aconteceu com as crianças, não tendo um respaldo ou um feedback, melhor dizendo,
daquilo que tem sido a investigação, acabam por estar num desespero permanente, o que, de certeza absoluta, é uma grande aflição para estas mesmas famílias. Daí que o que nós deveríamos ter, o que é que o governo deveria ter, o que é que o Estado deveria propor, é que nestes tipos de investigação tivéssemos tecnologias e capacidade em termos de recursos humanos suficiente para podermos, quando estas situações acontecerem, não deveriam acontecer, deveríamos julgar era na prevenção, mas infelizmente não há sistemas que são 100% fiáveis. O sistema tem sempre aquele momento que pode ter uma mínima falha e esta mínima falha se transformar numa coisa enorme, né? No caso do desaparecimento de uma criança. Portanto, é preciso dotarmos as instituições que lidam com estas questões de toda a capacidade, de todo o conhecimento, dos instrumentos necessários para, quando acontecer, poderem dar a resposta necessária. Portanto, há aqui uma outra questão que é interessante, Levi. Por exemplo, aqui em São Vicente, nós falamos muito na proteção das crianças, mas é só ver o número de crianças que nós temos, crianças e adolescentes, que muitas vezes temos pela cidade a andar para cima e para baixo. Ora, eu pergunto, nós não poderemos dar melhores condições ao ICA, à aldeia SOS, para terem os recursos humanos, as condições necessárias e suficientes para tirarmos estas nossas crianças e estes nossos adolescentes da rua? Nós pensamos que sim, até porque não é um número muito elevado que pode ir. Não, nós não temos recurso suficiente para isso, né? Não é um número muito elevado. Eu não vou dizer aqui o número porque não conheço, portanto não sei, mas por aquilo que eu vejo e acima de tudo à noite, quando nós vemos algumas pessoas, vamos dizer crianças, entre aspas, na rua, dando a impressão, e aqui não vou ser categórico porque não tenho nenhuma prova contundente que me leve a fazer essa afirmação, mas dando uma impressão que há ali alguma situação de prostituição infantil, eu pergunto, não será possível as nossas autoridades, as nossas instituições agirem? Porque quando se vê um grupo de mocinhas na rua à noite, por exemplo, na Avenida Marginal, aqui, quer dizer, é preciso nós agirmos. Portanto, tudo isso tem a ver com a proteção dessas crianças. E a questão do fundo aqui é saber porquê. Vou terminar. A questão do fundo aqui é saber porquê é que estas crianças estão na rua àquela hora. Portanto, é falta de condições em casa, é falta de comida, é falta de bens materiais. Portanto, aqui a família pode ter uma responsabilidade grande também, António. Não, a família tem uma responsabilidade, mas nós temos que ver que as famílias não são todas iguais, Levi. Há famílias que têm as condições mínimas e lutam para agarrar as suas crianças. Há outras famílias que estão completamente estruturadas por várias razões, pelo consumo do álcool, pelo consumo da droga e outras situações, que não têm a mínima capacidade de cuidar dos seus rebentos. E aqui deve entrar o Ministério Público, aqui deve entrar outras instituições do Estado para a proteção destas mesmas crianças. E as leis que nós temos apontam precisamente nesse sentido. Mas, mais uma vez, estamos a falhar e é preciso trabalharmos no sentido de podermos garantir a todas estas crianças a dignidade da criança e garantir-lhes para eles sentirem que têm uma proteção real do Estado cabo-verdiano. Certo, vamos passar para o ponto 2. Os desafios e oportunidades da integração económica em África foi o mote de mais uma conferência promovida na Praia, desta feita para marcar o Dia da África. Dentre as reflexões havidas, portanto, o destaque para uma reflexão que aponta para o esgotamento do modelo económico de Cabo Verde. Este é um diagnóstico que foi feito pelo economista Paulinho Dias, que citou o relatório do Banco Mundial.
Isa Miranda, está esgotado o modelo económico de Cabo Verde? Concordo com isso? Esgotado o modelo económico para Cabo Verde é uma afirmação muito forte. Eu parto do princípio que os financiadores de Cabo Verde, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, que são instituições vocacionadas e que põem os seus recursos e avaliam os países para colocar esses recursos, bem, se ainda estão a continuar a financiar Cabo Verde, a prestar assessorias, assistência técnica, não é assessorias, assistência Acha que há aqui um técnica. contrassenso? Bem, é discutível. É discutível, porque eu pessoalmente há muitos aspectos também que eu poderia criticar, que eu poderia ter uma posição diferente, mas dizer tucur que o modelo está esgotado, bem, eu creio que deve ter as suas bases. Eu não estou aqui para criticar a afirmação do Dr. Paulo Elias. Ele fez esta afirmação e disse ter estado a citar o relatório do Banco Mundial, apontou que a produtividade média de Cabo Verde está a baixar, o país está claramente a perder terreno no contexto internacional, no contexto africano, podes dizer, particularmente. Bem, é um ângulo um pouquinho difícil de discutir. Eu, particularmente, não estou com... Não concordo com esta leitura? Não é que eu não concordo. Eu não li aprofundadamente o relatório do Banco Mundial para poder estar segura de que ele faz essas afirmações em consonância com aquilo que é relatório produzido pelo Banco Mundial. Contudo, Cabo Verde... Mas diz há bocado que há aspectos que criticaria também. Daquilo que é o modelo económico de Cabo Verde, neste momento, não aceitando, não querendo, enfim, acreditar que esteja completamente esgotado, disse há bocado que há aspectos que estaria disposta a criticar, que criticaria. Obviamente, há sempre espaços para se opinar e ter um olhar diferente. É natural que há aspectos em Cabo Verde que eu gostaria, por exemplo, se eu tivesse poder de intervenção, há aspectos que certamente eu teria essa possibilidade de alterar. Mas falar do esgotamento do modelo económico cabo-verdiano, ela é difícil. Não é difícil, é complexa dizer essa afirmação tucur, porque nós começamos a perguntar de onde é que vêm os recursos para o financiamento da economia cabo-verdiana? Quais são as nossas fontes de financiamento? Os recursos endógenos estão a aumentar, sim, de facto. E os donativos, sim, estão a diminuir, é um outro facto. Mas os financiamentos, nós não temos muitos caminhos para ir. Quer dizer, a nossa população ela é pequena, ela é exígua. Onde é que vamos aumentar os recursos endógenos? Como é que vamos passar de 500 mil para 1 milhão rapidamente ou para 2 milhões rapidamente para podermos alterar esse quadro do modelo que nós temos para sustentar, para vincar a economia cabo-verdiana? Que passos, que caminhos? Sim, nós sabemos que é importante que tenhamos em linha de conta que temos que aumentar os nossos recursos endógenos e o caminho não é agravamento fiscal, certamente, porque nós recebemos o país com um teto bastante elevado em matéria de incidência e neste momento o caminho é apontado certamente para o alargamento da base. Mas esse alargamento da base tem um limite. E já nós estaremos a aproximar dos limites do alargamento da base. Não rapidamente, porque a economia cabo-verdiana ela é uma economia muito informal. A grande parte da economia cabo-verdiana ela é informal. Significa que há um espaço a explorar, há um espaço para a sua formalização. E nesta formalização acabaremos certamente por aumentar e por alargar a nossa base tributária e desta forma, consequentemente, aumentar os nossos recursos endógenos, mas temos que considerar a exiguidade do nosso mercado. Cabo Verde está a ambicionar outros patamares e deve ambicionar outros patamares, mas é um processo que leva o seu tempo e tem um caminho a percorrer. A nível do financiamento, por mais que queiramos, ainda neste momento o Estado tem um papel muito importante na economia cabo-verdiana.
estamos a fazer uma migração interessante para que o empregador cabo-verdiano seja maioritariamente o privado. Mas a nível de confiança para os cabo-verdianos, tendencialmente os cabo-verdianos procuram um Estado para empregar. Então, se nós procuramos Estado para empregar, obviamente que as despesas tendem a aumentar para dar respostas, não é? O caminho que Cabo Verde tem é procurar, no meio de todas as fraquezas que Cabo Verde tem, é procurar pontes de disrupção. Pontes de disrupção para aumentarmos o nosso crescimento económico. Porque não há voltas a dar em Cabo Verde. Em todas as demais matérias que nós queremos melhoria, designadamente os desafios ligados à pobreza, e com ela um conjunto de outras situações, não há caminho a não ser a melhoria do quadro económico, a melhoria do crescimento económico. E para melhorar o crescimento económico, arrasta consigo a questão da produtividade. Se nós conseguimos melhorar a nossa produtividade, obviamente que isso está intrinsecamente ligado à melhoria do crescimento económico. Está muito ligado. Agora, como? O problema é o como. Nós estamos desgarados do continente africano. Somos africanos, sim. Não há qualquer complexo, ao contrário das narrativas que temos, de alguma tendência de tentar nos afastar do continente, etc. Mas nós somos africanos. Essa é a minha convicção. Nós estamos anexos ao continente, sim. E isso pode constituir também uma fraqueza. Mas temos que encontrar formas de nos aproximarmos do continente africano. Porque hoje há vários estudos que apontam, e é um facto, de facto, a África é um continente rico. Nós sabemos do ponto de vista de recursos naturais. É um continente extremamente rico. Está longe de esgotar ainda os seus recursos naturais. A África é um continente que, apesar de ser rico, mas tem enormes necessidades de financiamento. Tem enormes necessidades de financiamento e tem um grande mercado. E um mercado, sobretudo, jovem. Com uma mão de obra, sobretudo, jovem. Vamos para um segundo, vamos a este assunto, a esta parte, num segundo subponto deste ponto. Vamos ouvir o que é que nos tem a dizer o Demis Lobo, o CIT, o António Monteiro. Com relação a isto, dizia-lhe que nesta conferência, numa das reflexões havidas ali, apontava para um esgotamento do modelo económico de Cabo Verde. Foi um diagnóstico feito pelo economista Paulo Dindês, que citou o relatório do Banco Mundial. Dizia que, portanto, uma das causas disto é o facto de a produtividade média de Cabo Verde estar a baixar, o que impõe claramente a necessidade de crescer. Concordo com esta leitura? Pronto, essa questão é uma questão que nós já, pelo menos 2 vezes no Parlamento, eu pessoalmente falei disso. Na realidade está num dos relatórios do Banco Mundial, cujo título é Navegar em Mares Agitados. Portanto, diz que, apesar do considerável progresso social e económico, o modelo de desenvolvimento de Cabo Verde tem dado sinais de cansaço desde a crise financeira de 2008. E um dos grandes handicaps do desenvolvimento económico de Cabo Verde tem precisamente a ver com sua baixa produtividade, o que limita o seu potencial económico. Portanto, o que diz o Paulino, pronto, e já acabei de citar aqui o que diz o relatório, nós, na Casa Parlamentar, já dissemos isso, eu pessoalmente, pelo menos 2 vezes. Portanto, nós temos que, em primeiro lugar, analisar a questão da produtividade em Cabo Verde. É urgente que haja coragem política para permitir que a nossa economia seja mais produtiva, para que tenhamos instrumentos, para que tenhamos ferramentas que possam realmente fazer que o potencial económico atinja o seu máximo. E nós estamos longe disso, porque, infelizmente, nós temos medo de exigir, em termos de aumento da produtividade. Temos medo de traçar limites. Temos medo de dizer a um funcionário ou a um trabalhador, não, tu tens que produzir muito mais.
talvez porque o salário que nós estamos a pagar é manifestamente pouco para aquilo que provavelmente nós poderíamos estar a exigir. Mas este relatório diz mais, chama a atenção para um aspecto que é determinante, que é o custo do transporte interno. Ora, o custo do transporte interno é extremamente elevado. E isto acaba por fragmentar o próprio mercado interno, que de per si já é extremamente reduzido. Portanto, nós temos que repensar, o governo tem que repensar, a nossa classe empresarial tem que repensar para que possamos realmente ter condições de aumentar a produtividade e encontrarmos uma outra matriz para realmente relançarmos a nossa economia e não estarmos na situação em que estamos neste momento, em que, apesar de termos a economia a crescer 4,7%, 5%, quer dizer, o potencial é de longe superior e precisamos diversificar. Portanto, quando nós estamos a falar na nossa, vamos dizer assim, entre aspas, a penetração da economia cabo-verdiana no continente africano, nós temos um trabalho ainda gigantesco a fazer. E se nós não o fizermos, esse trabalho, estaremos a correr o risco de permanentemente estarmos numa dependência total do turismo, com as boas e as más coisas que este turismo traz, mas que não irá dar-nos a possibilidade de criarmos riqueza para que os nossos cidadãos possam sentir-se cidadãos, aqueles que trabalham, como cidadãos que estão longe das linhas da pobreza. Porque o que nós temos neste momento é que temos trabalhadores que são pobres, mas totalmente pobres. Um trabalhador que ganha 15 contos, ou aqueles que trabalham nas câmaras municipais em que ganham 7,5 ou 6 ou 8 contos mensais. Quer dizer, é impossível que estas pessoas, apesar de estarem a trabalhar, não continuem mergulhados numa pobreza profunda. Mesmo aqueles que o governo vai ajudando com os rendimentos de inclusão social, com as pensões não contributiva de 5.880 escudos, quer dizer, isso dá para pagar a água e a energia elétrica, mas não dá mais do que isto. Portanto, nós pensamos que nós temos um potencial económico que deve ser explorado no seu máximo. Precisamos capacitar o país em termos de aumento da produtividade de forma bastante acentuada, porque só assim nós teremos a capacidade para criar muito mais riqueza, sairmos desse limite em que nós estamos na pobreza e fazer com que os cabo-verdianos não tenham a necessidade de estarem permanentemente com os olhos fora do país, à procura de melhores oportunidades, à procura de um lugar onde possam colocar todo o seu potencial intelectual, físico e de conhecimento a favor dele mesmo, para poder ganhar um pouco mais. Portanto, nós precisamos repensar os salários que estamos a pagar no país, precisamos dar melhores condições ao nosso empresariado. O governo tem uma ferramenta fundamental que tem a ver com os impostos, portanto, nós temos que jogar com todas estas valências, de sorte que possamos aumentar a produtividade e que o próximo relatório do Banco Mundial não nos venha dizer aquilo que estamos a vivenciar neste momento. Obrigado. Demis Lobo, que leitura enfim, faz desta reflexão em torno do modelo económico de Cabo Verde? Não sei se teria que repetir, diante das outras reflexões feitas, portanto, aí na conferência sobre integração económica em África, uma que aponta para o esgotamento do modelo económico de Cabo Verde. Foi um diagnóstico feito pelo economista Paulinho Dias, que citou o relatório do Banco Mundial. Ora bem, nós temos que naturalmente concordar.
O Dr. Paulinho Dias, como sabemos, é um economista sénior, um consultor absolutamente experimentado, que tem estudado profundamente a realidade económica do país, mas da sub-região africana em que nos inserimos. E ele, no fundo, limita-se a fazer, digamos, a sua leitura de uma conclusão do Banco Mundial, não é? Em como, efetivamente, o atual modelo de desenvolvimento do país está esgotado. E está esgotado por várias ordens de razões. Em primeiro lugar, porque nós continuamos a postar todas as nossas fichas em matéria de crescimento económico no turismo. Mas um turismo que não é diversificado. É um turismo essencialmente de sol e praia. É um turismo que está concentrado em 2 ilhas, no essencial. Portanto, na Ilha do Sal e na Ilha da Boa Vista. Não se tem conseguido fazer face à sazonalidade da procura turística. E aqui o Dr. Paulinho Dias apresenta como solução uma viragem para o mercado da CDO. Ele diz, por exemplo, se nós trouxéssemos 2% da classe média da CDO, traríamos 2%, não é? Traríamos mais de 400 mil turistas. Traríamos mais de 200 milhões de receitas diretas. Traríamos mais de 200 milhões de dólares. Traríamos mais de 14 milhões de dólares em taxas aeroportuárias. Mais de 5 milhões de dólares em taxas turísticas. Mais de 350 milhões de dólares em gastos. Desta ínfima parte, 2% da classe média da CDO, sendo que sabemos que essencialmente a partir de maio até outubro temos uma época baixa, não é? Mas também, Levi, nós temos a questão, ainda falando das oportunidades de diversificação do nosso turismo, o desafio de explorar as demais dimensões de potencial de oferta turística que nós temos no país. Turismo de montanha, turismo associado aos desportos náuticos, turismo rural, não é? Só para dar alguns exemplos. Portanto, o governo não tem conseguido efetivamente fazer esta diversificação. No que toca à integração regional económica, ela não é possível com os profundos constrangimentos que nós temos, por exemplo, em matéria de conectividade. Transportes, conectividade aérea, conectividade marítima. Existem constrangimentos enormes que este governo manifestamente não tem conseguido fazer face. Mas mais ao nível da nossa capacidade de influenciação das decisões que são tomadas ao nível das instituições da CDO, ela também tem-se revelado fraca. Não é? Recordo que este governo falhou a nomeação de um presidente da comissão da CDO, falhou a nomeação de um diretor da Organização Subregional para a Saúde. Temos falhado ao nível da nossa presença nas instituições de decisão da CDO, fazendo uma espécie de diplomacia da cadeira vazia. Devemos mais de 30 milhões de euros de quotas que deveríamos pagar pela nossa presença e participação nas instituições subregionais, e nada disso abona para que efetivamente o país possa definir uma política de integração regional, designadamente económica. Mas também as respostas que são dadas ao nível das pescas, que têm um potencial enorme de impacto no crescimento económico, são fraquíssimas. O governo não consegue fazer a transição para a pesca semi-industrial e industrial ambientalmente equilibrada, não é? Não é por acaso que sucessivamente vamos pedindo derrogações às regras de origem para exportação para a União Europeia, por um falhanço manifesto esse governo ao longo dos últimos 8 anos. O governo não consegue diversificar e modernizar a produção agrícola,
na perspectiva não só de se abastecer o mercado interno, também as pescas teriam essa vocação, mas na perspectiva também de exportar, de fomentar grandemente a exportação e de alimentar a demanda do mercado turístico com aquilo que é produzido a nível nacional. Porque nós continuamos a alimentar a demanda turística em termos dos bens que são fundamentais para o funcionamento das grandes superfícies hoteleiras, com base essencialmente na importação, em vez de sermos capazes de efetivamente oferecermos esses produtos com selo de origem cabo-verdiana e de ainda exportarmos esses mesmos produtos. Portanto, efetivamente, estamos diante de um modelo que está esgotado, não só na perspectiva da não capacidade de diversificação da oferta turística, de diversificação do mercado emissor de turistas, mas também de modernização, de diversificação das pescas, da agricultura, de capacidade de exportação, Obrigado, de capacidade de fornecer. O nosso mercado turístico é enorme com a produção nacional. Obrigado. Isa Miranda, há bocado, portanto, disse que não subscrevia, ou não subscreve, enfim, essa ideia linear de que o mercado cabo-verdiano está esgotado. Ouviu aqui os seus colegas a rebaterem a sua ideia, mas também falava na necessidade de nós penetrarmos, portanto, o mercado africano. Isto nessa perspectiva de crescer mais. Quais seriam as suas ideias? Quais seriam os melhores caminhos para que Cabo Verde pudesse fazer esta penetração para o mercado africano? Volto a afirmar que eu não subscrevo na íntegra, ok? Que o modelo cabo-verdiano está esgotado. Sim, isso ficou claro na sua e continuo a não subscrever. Mas antes de responder suas questões, porque parte das suas questões já tinha respondido, infelizmente não havia tempo para continuar, que é assim, pegando... A questão da organização do debate, nós queremos passar para a frente. Eu percebi que era esta a intenção. Agora, antes de chegar assim, eu estou aqui a ver as críticas que a oposição está aqui a fazer. Designadamente, vou pegar na parte do Demes Lobo, que critica o Demes, e efetivamente, caro colega, me desculpe, mas o senhor está simplesmente a criticar o que não teve capacidade de fazer. Começando pelo fim. Fala que o governo, em 8 anos, não teve capacidade para contornar a questão da derrogação. E em 15 anos, onde estava a sua capacidade de contornar? O senhor não fez em 15 e está a cobrar em 8. Afinal, em que ficamos? Nós sabemos muito bem os contornos da questão da derrogação. O senhor sabe disso muito bem. Olha, ficas muito mal na fotografia. Uma coisa que tu tiveste lá durante 15 anos, não fizeste. Não tiveste a capacidade. Porque se não fizeste é porque tudo que estás a criticar, tu tens em dobro. E então vem em 8 anos a cobrar a tua ineficiência dos 15 anos. Acho que o senhor não fica bem na fotografia com esse tipo de abordagem. Vamos com calma. Cabo Verde tem as dificuldades que tem. Tinha 15 anos sem somar os demais para dotar Cabo Verde de uma frota pesqueira que conseguisse responder cabalmente às suas aspirações. Porque o senhor põe uma fasquia além daquilo que o país tem capacidade e fala como se não tivesse responsabilidade nisto ou que tem um completo desconhecimento da situação. Para falar da dívida da CDAO em relação à taxa comunitária, quanto é que o seu governo deixou de dívidas de taxa comunitária? E quais eram as suas justificações? Esqueceu? Senhor deputado Demes Lobo Almeida, o senhor esqueceu de quando o valor que o senhor deixou? E hoje o senhor quer que deixemos de pagar os pensionistas para pagar a taxa comunitária, tendo em conta a injustiça que nós podemos verificar em relação à cobrança dessa mesma taxa. Nós temos a questão do PIB per capita, que está na base do cálculo da taxa comunitária. Nós temos uma dívida, ela é antiga. Tivestes lá, senhor deputado, 15 anos
e nós encontramos milhões em dívidas com a taxa comunitária. É nosso entendimento que merecemos uma discriminação positiva por ser um pequeno Estado insular. E temos um per capita, pagamos mais do que qualquer outro Estado. Temos essa consciência. Mas isso não significa que nós não devemos criar um quadro para pagamento dessa dívida. E este quadro está sobre a mesa. Todas as vezes que nós confrontamos essa situação, nós tivemos respostas das negociações que estão a ser feitas juntos da própria CEDEAO, uma vez que o nosso per capita põe-nos numa situação muito desconfortável a pagar muito caro para os benefícios, comparativamente com os benefícios que nós temos. Agora, em relação ao turismo, eu vou na mesma linha. O senhor esteve 15 anos e trouxe zero do turismo da classe média africana, para sem somar os demais. E hoje diz que o governo em 8 anos não tem capacidade. E porque também nós não diversificamos o turismo. O senhor teve 15 anos para diversificar o turismo. O senhor não diversificou. E o turismo estava lá na sua ilha, no Sal e na Boa Vista. E hoje nós estamos em marcha, temos em marcha o Programa Operacional do Turismo. O Programa Operacional do Turismo é um programa que está direcionado justamente para diversificar o turismo, para procurar. E eu lhe digo sinceramente, está longe de mim querer assumir de que os 20 milhões de contos, que não estou certo do valor, o valor que está destinado ao pote é suficiente para a diversificação da economia cabo-verdiana, do turismo em Cabo Verde. A própria economia cabo-verdiana precisa ser diversificada. Sim, a produtividade é um calcanhar de Aquiles em Cabo Verde. A produtividade é um calcanhar de Aquiles em Cabo Verde. Nós sentimos isso. Não precisamos nem de estudos para saber que há um problema de produtividade em Cabo Verde. O António até fez uma abordagem mais objetiva sobre a situação. Mas, conforme eu estava a dizer no início, Sr. jornalista, Cabo Verde é o país que nós temos algumas fraquezas, nós temos desafios enormes que temos que, juntos, construir um quadro para trilharmos o caminho do crescimento econômico. Nós temos problema de escala. Nós temos problemas de acesso ao mercado africano. Agora, pronto, de qualquer forma, nós registramos também a intenção do governo de fazer o uso da parte do pacote do MCC, né, para a integração regional. E eu espero sinceramente que essa integração regional venha traduzir na melhoria da conectividade. Nós temos sim em Cabo Verde problemas de conectividade, mas Cabo Verde não nasceu hoje. O problema da conectividade sempre houve e é preciso dotar Cabo Verde é preciso procurar esforços, né, porque tivemos que reconstruir de um negativo muito grande para chegarmos até onde estamos e já estamos a construir um quadro de conectividade em Cabo Verde, seja nos domínios do transporte marítimo e seja nos domínios do transporte aéreo. Agora, não vou dizer que estamos perto do ótimo. Não, estamos muito longe do ótimo, mas estamos confiantes na construção de um quadro para dotar Cabo Verde de um sistema mais resiliente, um sistema que permita maior previsibilidade e menor custo para os seus utentes e para aqueles que nos visitam também. António Monteiro, que caminhos para que a gente possa fazer mais, enfim, aventurar, para que Cabo Verde possa aventurar-se melhor no continente africano enquanto mercado? Essa é uma das recomendações, é uma das sugestões feitas e por aquilo que vejo, os senhores estão de acordo com isso. Na ótica do CID, quais seriam os melhores caminhos? Bem, Levi, desde já o primeiro grande desafio é estabelecermos de facto as ligações, quer sejam elas aéreas e, acima de tudo, marítima, com os países aqui da CEDEAO. Porque se nós não colocarmos na prática o intercâmbio entre as pessoas e continuarmos nesta retórica política de
instituições governamentais e toda esta conversa que às vezes cansa de tanto ouvir, não conseguiremos chegar aos países da CEDEAO e nem eles conseguirão chegar a nós. Portanto, o primeiro passo é estabelecer de facto as ligações para que haja intercâmbio, para que haja troca de produtos e, consequentemente, os cidadãos poderem sentir na pele e no bolso os ganhos desta interconexão entre os países. A segunda questão que nós temos que pensar é prepararmos de forma bastante sólida as nossas empresas, as empresas privadas, para poderem, quando existirem estas ligações, terem a capacidade de exportação dos nossos produtos para a costa ocidental africana, para os países que integram a CEDEAO neste momento. Porque se nós prepararmos as nossas empresas, é claro que, tendo linhas de crédito com taxas de juros aceitável para que os nossos empresários possam investir forte, possam criar as condições de maior produtividade e produtos que possam ser concorrencial com produtos de outras paragens ou mesmo daqueles países, é claro que poderemos estar a criar no país uma capacidade de riqueza que neste momento nós ainda não temos. Mas outro sim, Levi, nós temos que pensar seriamente na massificação do ensino profissional. E quando eu falo da massificação do ensino profissional, é no sentido de prepararmos de forma bastante profunda, com conhecimentos sólidos nas várias áreas da tecnologia moderna, os nossos jovens, para podermos aqui no país termos a capacidade de disponibilização da mão de obra aos nossos empresários, para poderem sentir-se também eles, os nossos empresários, com vontade de investir, sabendo de antemão que ao investirem estão a contar com mão de obra especializada, com boa capacidade técnica para poder ajudar na produção. Se nós fizermos estas três ações, considero, pessoalmente, que Cabo Verde poderá, sim, começar a tirar proveito deste mercado, que é um mercado enorme da CEDEAO, e deixarmos-nos de nos queixar sistematicamente de que o nosso mercado é exíguo. Portanto, temos condições, vamos trabalhar neste sentido para que a CEDEAO, que é uma comunidade de Estados regionais, porque, como se sabe, a África, dos 54 países, tem 8 comunidades de Estados regionais, 8, né? Portanto, se fizermos isso, considero que poderemos tirar algum proveito da nossa inserção económica na CEDEAO. Mas se nós não... Obrigado, António. Se não trabalharmos... Vou terminar, Blavi. Se não trabalharmos na questão do transporte, que é o primeiro passo, para termos produtos deles e para eles também terem nossos produtos, penso que estaremos mais em termos de retórica política e nada mais do que isto. Temos logo os caminhos para que a gente possa penetrar com sucesso o mercado africano. Deputada Isa Miranda demonstra que efetivamente ela não consegue defender o indefensável, não é? Que é o fato de termos um governo que 8 anos depois não tem rigorosamente nada de substancial para mostrar em termos de integração económica africana.
Mas mais, fala das derrogações e daquilo que foi feito e que não foi feito. Bom, Sr. Deputado, a senhora devia saber que em 2016 já havia um acordo de pesca entre Cabo Verde e a União Europeia e que era preciso operacionalizar esse acordo e que era preciso fazer investimentos estruturantes que foram feitos de centenas de milhões de euros de expansão e modernização de portos, de infraestruturas de frio, de infraestruturas conducentes ao bunkering, de criação das condições para que, efetivamente, de assinatura de acordos para investimentos e para a criação de fábricas no país que permitisse a exportação de pescado. E que, portanto, quando se chega em 2016, há um investimento estrutural feito no setor das pescas que permitia ao governo que se seguisse fazer os investimentos que eram necessários para fazer a transição para a pesca industrial, que esse governo prometeu desde 2016 e nunca conseguiu fazer. Nem a semi-industrial, maiormente a industrial. Mas mais, relativamente à taxa comunitária. A taxa comunitária em 2016 estava rescalonada e vinha a ser paga. Nunca tivemos nenhum incidente nas nossas relações diplomáticas com a CDO decorrentes do não pagamento da taxa comunitária. Este governo só conseguiu pagar em 2017, nunca mais pagou. Nós não conseguimos sequer nomear quadros para posições-chave nos órgãos da CDO. Portanto, um falhanço total ao nível da integração regional africana, para além de várias candidaturas que este governo liderou e que não conseguiu manifestamente fazer vingar. Máxime a presidência da Comissão da CDO. Foi um falhanço total da diplomacia dirigida por este governo. Falar de zero de diversificação do turismo. Mas o que é que seria do turismo nesse país? Não fossem os aeroportos internacionais que nós temos e que permitem a vinda dos voos charters, que permitiram que alcançássemos a meta dos 1 milhão de turistas, que não tivéssemos as grandes superfícies de hotéis, de resorts, que não fizéssemos os investimentos que foram feitos para que tivéssemos o crescimento económico, o crescimento turístico que nós temos neste momento. Portanto, o que a senhora deputada, que representa um partido que está no poder há 8 anos, tem de dizer é o que é que fizeram a partir daí. O que é que fizeram a partir daí para incrementar o crescimento e a diversificação turística. E isso não consegue fazer porque efetivamente não tem nada de substancial para apresentar. E, portanto, Levi, essa é que é a questão. Quer dizer, nós temos um governo que, em termos de medidas estruturantes para diversificação da nossa economia, para a integração económica africana, não tem nada de substancial a apresentar. Portanto, tem medidas que consistem na continuação de políticas que vinham a ser, que já estavam em implementação em 2016, ainda assim de forma lenta, não é? Que não consegue, de facto, ter impacto e que não consegue efetivamente diversificar a nossa economia, não consegue, desde logo, diversificar a oferta turística, não consegue diversificar a economia de um modo geral. Continuamos essencialmente centrados no turismo, não é? Aliás, o que o turismo significava em termos de riqueza nacional em 2016 é basicamente o que significa hoje, 8 anos depois, o que é um indicador muito mau. Demonstra que, efetivamente, não foram feitos os investimentos que eram necessários para que o peso do turismo na nossa economia fosse muito superior. Já deveríamos estar longe da fasquia dos 20% do peso no nosso produto interno bruto. Mas este governo manifestamente não conseguiu isso. E, portanto, essa é que é a razão. Eu entendo a ira da colega deputada Isa Miranda, mas, olha, é o seu governo que tem estado a falhar. Muito obrigado, António Monteiro. Guilherme Lobo, temos 3 minutos para cada uma ligeira apreciação. Aliás, as suas últimas, se calhar, nós tínhamos aqui este outro ponto sobre o assoreamento do Porto do Maio, mas eu propunha que a gente deixasse isto para a próxima semana que vem. Para a semana que vem é um assunto que certamente irá merecer mais tempo.
Pedia-lhe a Isa Miranda as suas últimas considerações sobre este último ponto que nós tivemos, deixando este ponto 3 para o assoreamento do Porto do Meio para a próxima semana. Exato. São 3 minutos apenas. Vou escolher o que falar. Voltando à questão das interrogações. As interrogações, sim, Sr. Deputado Hermes Almeida, sempre houve. Os senhores receberam recursos das interrogações o tempo todo. E quais os investimentos que fizeram para que hoje nós tenhássemos uma situação diferente? Investiram em navios, investiram nos pescadores, investiram nas peixeiras. Estamos na situação que nós estamos, parte da culpa é vossa. Não é só desse governo. Tiveram 15 anos a receber o que têm que receber e a não fazer o que deveriam fazer. Não é ira, não. É confrontar com os factos. Dizer que infraestruturas, nós não faríamos nada do que estamos a fazer sem as infraestruturas, etc. Mas olha, faz as infraestruturas e deixa lá e vê o que acontece. Fazer infraestruturas é bom, mas capacidade da sua rentabilização, operacionalização é ainda muito maior. Porque nós temos hoje em Cabo Verde uma lista bem animada de infraestruturas que fizeram que, além de não ter retorno, apenas constituem blocos de betões para as pessoas apreciarem se acharem aquilo bonito na fotografia. Infraestruturas é bom sim, mas quando ela reverte de facto para as pessoas. Agora, se nós não fizemos nada, como é que nós chegamos a 1 milhão de turistas? Diga o que foi. Eu não lhe interrompi. Atenção. Como é que nós chegamos a 1 milhão de turistas em Cabo Verde? Se estávamos aqui de braços cruzados. Como é que nós conseguimos melhorar a economia cabo-verdiana? Chegamos à pandemia, perdemos 20,8% da riqueza nacional e em 2 anos conseguimos recuperar e retornar ao nosso potencial. Crescemos 7% em 2021, 17% em 2022 e já estamos naquilo que é nosso potencial de crescimento económico acima dos 4%. Como é que não se fez nada com construção do maior quadro social hoje em Cabo Verde? Não basta só infraestruturas, é preciso pessoas. Se os senhores já investiram bastante em infraestrutura, nós não podemos continuar a fazer estradas lá onde vocês fizeram. Temos que fazer lá onde vocês não fizeram. O pessoal de Palha-Carga, dentro de Picos de Reda e por todo Cabo Verde, onde não tinha estradas, que até transportavam cadáveres nas mãos quando vêm chuvas, não ficarão satisfeitos achando que nós só temos que fazer o que os senhores fizeram. Nós temos que cuidar das pessoas, redistribuindo as riquezas, construindo o Estado Social para que possamos, com o Estado Social, também ter condições para que as pessoas estejam no nível de satisfação mínimo suficiente para construirmos um Estado também económico forte. António Nós Monteiro. temos que ter disposição e vontade para produzir neste país. E não é só betão, não, isto não se faz com betão. António Monteiro, as suas Não é últimas só com considerações sobre este ponto. Bom, dizer que a África, com o seu 1,3 mil milhão de habitantes, é um continente que, infelizmente, tem graves problemas sociais. E caberá, do nosso ponto de vista, aos líderes africanos, a população africana, repensarem aquilo que realmente se quer da África. Porque nós não podemos estar tranquilos com o nosso continente quando se sabe que quase metade da sua população, mais de 600 milhões de habitantes, por exemplo, segundo os dados das organizações internacionais, não têm energia elétrica. Isto é frustrante, é penoso e até é razão para se questionar qual é a razão que depois de tantos anos de alguns países africanos como países independentes ainda não terem conseguido resolver ou minimizar este problema de eletricidade no continente.
E sem eletricidade não há desenvolvimento. É importante que os líderes africanos, os políticos africanos, comecem a pensar de forma objetiva na forma como o povo africano está a viver. Porque em termos de riqueza, a África tem um subsolo rico, muito rico, diria mesmo. Mas é preciso saber tirar proveito desta riqueza que está no subsolo. E com a riqueza que está no subsolo, poder fazer chegar às várias famílias, lá onde estiverem, o conforto da vida. Porque senão o povo africano vai sempre questionar e vai estar sempre à procura de outras paragens, correndo riscos que muitas vezes nós vemos na comunicação social internacional e também na nossa comunicação social. Portanto, é a altura dos líderes africanos, dos políticos africanos, colocarem a mão na consciência, analisarem profundamente aquilo que os povos africanos precisam e trabalharem para poder dar a este mesmo povo alguma dignidade e alguma honra para poderem sentir-se também com direito à felicidade que cada cidadão por este mundo fora necessita. Obrigado, António Monteiro. Lemis Lobo, as suas últimas considerações sobre este último ponto. Não, dizer que a integração económica em África não acontece por geração espontânea, como é evidente. Portanto, é preciso que hajam efetivas políticas para tal. Portanto, Cabo Verde tem que ter presença nas instituições da CEDEAO. Cabo Verde tem que estar numa situação regular, tem que pagar as suas dívidas, negociá-las, rescaloná-las, tem de ter quadros em posições-chave nas instituições africanas, tem que aprofundar as suas relações bilaterais com os seus parceiros africanos, designadamente na nossa sub-região, mas também as nossas relações com a CEDEAO, tem que trabalhar na perspectiva de resolver o problema da conectividade marítima e aérea do país com o continente e em particular com a nossa sub-região, deve diversificar, ter políticas de diversificação do turismo, que neste momento não existe, ter políticas de modernização da nossa agricultura, de aumento da produção e de exportação agrícola, conseguir fazer a transição para a pesca industrial, ambientalmente sustentável, fazer uma aposta séria no setor da indústria, da produção, da exportação. Portanto, essas políticas efetivamente não têm sido traçadas, nem muito menos têm sido implementadas. E eis as razões porque os principais parceiros da cooperação do país consideram que o modelo económico do país está esgotado e que deve ser imediatamente revisto. Isso decorre da manifesta falta de políticas públicas deste governo para a economia, para a sua diversificação, para o crescimento e para o desenvolvimento económico. Resta-me agradecer a todos por terem vindo. Isa Miranda, do MPD, Lemis Lobo, do PICV, António Monteiro, da UCIT. Foi o Direto ao Ponto desta semana. Regressamos com a edição. Até lá, continuo sempre na sintonia da Rádio de Cabo Verde. Direto ao Ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao Ponto.